Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Jefferson. E eu sou Jade e hoje nós vamos contar para vocês algumas diferenças da nossa casa do Brasil para a nossa casa aqui em Portugal. Então pessoal, hoje nós vamos contar para vocês algumas diferenças que tem entre a nossa casa no Brasil e a nossa casa aqui em Portugal. A primeira diferença que a gente quer trazer é em relação à porta da frente da casa. No Brasil, normalmente a gente consegue abrir a porta, tem uma maçaneta e a gente consegue abrir a porta tanto por dentro quanto por fora. Sim. Aqui em Portugal tem uma maçaneta, porém por fora você só consegue abrir a porta com a chave. Se você saiu de casa, esqueceu a chave dentro, você não vai conseguir abrir a porta, você não vai conseguir entrar. Exato, mesmo se não estiver travada, só encostada, você não consegue abrir por fora. Atenção, estamos falando da nossa casa aqui em Portugal, não sei se todas são assim, mas Sim. a que a gente mora aqui é assim. Então assim, a maçaneta é mais como se fosse só um apoio para ajudar você a abrir quando você for abrir, né? Mas assim, ela não Abrir e gira, fechar. ela não gira, então você realmente só consegue abrir por fora com a chave. O segundo ponto, a gente vai trazer e vai falar um pouco sobre os cômodos, né? Aqui em Portugal, todos os cômodos, pelo menos desse apartamento onde a gente mora aqui em Torres Vedras, todos os cômodos eles são fechados, eles possuem porta. Então a gente viu que isso é muito útil para os momentos do inverno, onde a temperatura está bem baixa e a gente consegue manter os cômodos mais quentinhos. Então a gente coloca um aquecedor nesse ambiente e aí fecha as duas portas e aí se concentra e fica bem quentinho. Então economiza energia também, né, se for elétrico, e economiza gás no caso de um aquecedor a gás. Não que aqui em Portugal não tenham apartamentos e casas aqueles em conceito aberto, né? Sim. Tem, mas assim, o que a gente costuma mais ver, que é mais comum realmente, é que cada cômodo ele tem uma porta. Então aqui você entra, tem a porta de entrada, na cozinha tem porta, no corredor tem porta, na sala tem porta, os quartos tem porta e o banheiro tem porta. Então cada cômodo realmente ele fica Isolado. separado, né? Isolado. A terceira diferença é em relação às portas e janelas com vidros duplos. Na nossa casa lá no Brasil a gente não tinha isso. E lá como é muito quente, né? Realmente no verão não, né? No ano todo, realmente fazia muito calor. Aqui esses vidros duplos, eles são super úteis, tanto no verão, para não deixar trazer o calor de fora para dentro da casa, como no inverno, porque mantém realmente mais isolado o ambiente. E além disso, também é excelente para minimizar o barulho. Então, se a gente tá com a janela aberta, tá o barulho da rua. Se a gente fecha, isola totalmente e a gente mal escuta. De um lado da nossa casa, um quarto ele é voltado para a rua, né? Uma das ruas mais movimentadas aqui do centro de Torres Vedras. E quando a gente fecha, que realmente fecha a janela, Que trava, que né? trava, então a gente praticamente não escuta mais a rua. Então isso é muito bom, né? Principalmente que a gente tem criança pequena. Então isso ajudou bastante. Até pra gente, no momento de sono leve, etc., a gente não escuta praticamente nada da rua. Então isso é muito bom. E além desses vidros duplos, a gente ainda tem uma proteção que é bem diferente no Brasil. A gente, pelo menos a casa que a gente morava em João Pessoa não tinha, que são os stores, né? Que nada mais é do que uma estrutura que desce do lado de fora da janela e faz um isolamento. Esse isolamento é tanto para luminosidade, como também auxilia bastante para o vento, também condiciona mais a temperatura dentro do apartamento, então é bem interessante. A gente também utiliza bastante aqui, então até durante o dia é muito bom, porque durante o dia está claro, etc., a gente consegue fechar e ter o cômodo totalmente escuro. Então isso também nos auxilia no verão com a Aurora, né? Que a Aurora não estava habituada a dormir tão tarde, né? Como aqui no verão, anoitece de 9, 9h30, quase 10 horas da, entre aspas, noite. Então a gente no quarto fecha os stores, né? E fica tudo escuro, então é bem interessante. A quinta diferença é que as janelas aqui na nossa casa em Portugal, elas abrem em duas posições diferentes. Sim. Tanto você abre puxando, né? Ela fica a janela toda aberta, quanto você pode virar para cima e ela fica como se fosse um basculante, né? Só uma frestazinha aberta. Ela fica, no lugar dela abrir, né, como uma porta, como uma janela normal se abre, não, ela abre apenas a parte de cima. Então isso auxilia bastante na parte da ventilação. Sim, então assim, se você não quer vento demais, porque aqui em Torres Vedras venta muito, Sim. então aí você deixa só essa partezinha aberta e aí ventila o ambiente, mas não fica também aquele vento tão forte. Então a gente acha maravilhoso, também, coisa que nossa casa no Brasil não tinha. Não tinha. E também assim, já faz uma proteção também no caso de uma chuva, no caso até do barulho. Então é bem interessante essa possibilidade de abertura para cima.
No Brasil provavelmente deve ter, mas na nossa casa, em João Pessoa, onde a gente morava, não tinha. Ou era aberto ou era fechado, tinha que ficar aberto, porque se fechasse ninguém aguenta o calor. Pois é. O próximo item, que nós achamos muito curioso quando chegamos aqui, nós já sabíamos, né? Mas quando a gente chegou, teve aquele processo de adaptação, né? Uma grata surpresa que é água quente em todas as torneiras e todos os chuveiros, né? No Brasil, a gente tem aquele hábito de ter apenas o chuveiro elétrico, né? Vamos dizer assim. Então, só ele que esquenta mediante a ação da energia. Então aqui não, aqui tem um aquecedor, né? Esse aquecedor tem uma tubulação pelo apartamento todo e aí você regula, né? Por exemplo, em cada torneira chegam dois encanamentos. Então você regula na torneira a água fria, né? Que é a água normal, que não passa pelo aquecedor, e a água que sai do aquecedor. Então você regula e aí utiliza da melhor forma possível. Então isso é bem interessante, né? Porque normalmente a gente tinha que ou esquentar uma água num fogão, ou então usar o próprio chuveiro. Então se tinha 2 banheiros em casa, um não tinha chuveiro, ficava aquela briga, vamos revezar o banho ali por causa do chuveiro nos dias mais frios. Então aqui não tem isso. Então todas as torneiras você tem acesso à água quente normalmente. Isso parece uma coisa muito besta, né, para os portugueses, mas para o Brasil não é, pelo menos para a região onde a gente morava lá. E assim, gente, no inverno é ótimo, porque lavar a louça no inverno aqui com água fria, sua mão fica congelada. A gente brinca que até escovar os dentes, lavar o rosto, né, no inverno, a tubulação, obviamente, ela é mais protegida quanto à temperatura, mas mesmo assim não dá, água muito fria mesmo. Então é a mesma coisa você tá lavando o rosto com a água da geladeira, né, parece que você pegou a água da geladeira no rosto e escovando os dentes. Então isso ajuda bastante nesses momentos de frio extremo, né? Até a gente tá mal acostumado, até no verão, tomar banho de água quente também. A próxima diferença é em relação ao interruptor do banheiro. No Brasil, na nossa casa, o interruptor é dentro do banheiro e aqui em Portugal é do lado de fora. Então no começo a gente acha um pouquinho estranho, mas assim, a gente não demorou muito para se adaptar com isso. É uma coisa, eu acho que meio que automático, você chega assim, a luz entra e se acostuma rapidamente, mas é uma diferença da nossa casa do Brasil. No Brasil não ia dar muito certo, né? Porque ia ser só as trollagens, quando estivesse tomando um banho, o irmão ia lá e desligava, né? Então é só uma curiosidade, nada de muito demais. Diferente assim. Né? Ainda pegando o gancho do banheiro, vamos falar do 8º ponto, que, como a gente falou do interruptor, pelo mesmo motivo de segurança, né? Obviamente, também não se tem nenhuma tomada no interior do banheiro. Né? E outra curiosidade que a gente tem em relação ao banheiro são os ralos. A gente está acostumado no Brasil de lavar o banheiro jogando água, aquele baldezão de água, lavando paredes, etc. Mas aqui não dá para fazer isso, porque a maioria dos banheiros, pelo menos o nosso aqui em Torres Vedras, ele não tem aquele famoso ralo na parte sem ser do chuveiro, né? Sem ser a parte de banho. Do box, né? No box, obviamente, tem, né? Tem a parte do ralozinho. Mas na parte do banheiro não tem. Então, aqui, basicamente, para limpar o banheiro é com a esfregona, né? E sem fazer muita água, né? Então, isso é uma curiosidade que a gente chegou aqui, a gente se adaptou, né? Não teve essa dificuldade, como muita gente comenta, né? Que Até porque, assim, tem a esfregona que dá para você limpar muito bem. Os produtos de limpeza daqui são excelentes, então tem vários tipos de produto de limpeza que você pode utilizar para limpar o banheiro. E aí você consegue limpar tudo, consegue limpar as paredes, consegue limpar o chão e fica tudo muito limpo. Então, assim, não é uma grande necessidade de realmente você ter que jogar água para lavar o banheiro. É até a questão ambiental, né? A gente, quando chegou aqui, a gente viu que Portugal se preocupa muito com essa questão ambiental. Seja na parte de lixo, seja na parte do consumo de água, então isso é muito importante. Muita gente traz esse assunto, esse tema como um choque, como um impacto, tanto essa parte do ralo, como também do interruptor do lado de fora. Então, obviamente, são questões curiosas, mas que não causam impacto nenhum na nossa rotina. Assim, são coisas diferentes, mas assim, que não é nada demais, porque você não consiga se adaptar, ou que seja uma grande coisa, uma grande mudança. Nem uma grande adaptação, é simplesmente o fato de você entrar no banheiro uma vez, você procura por dentro do interruptor, na segunda vez você já sabe que é do lado de fora, já mete a mão e liga. Então, não tem, muito tranquilo, né? Não tem esse dilema todo que é colocado em alguns vídeos no YouTube. O 9º ponto que a gente quer trazer, né, é em relação ao nosso apartamento aqui, que estávamos acostumados, João Pessoa, de termos na cozinha equipamentos, pelo menos o fogão a gás, né?
Então aqui em Torres Vedras, no apartamento que a gente mora, tudo é elétrico. Então a gente tem inclusive no prédio um encanamento de gás, mas nós não somos assinantes, porque todos os nossos equipamentos eles são elétricos. Então, por um lado é bom, né, porque a gente fica com uma única conta, né, não tem necessidade do gás nem nada, mas em compensação é um pouco ruim nos momentos da falta de energia. Já era, você não faz nada, você não toma banho porque a água está gelada, você não faz comida porque a placa funciona com energia, você não faz nada, né? Aí tem nem os stories você sobe e desce. Tal, então é complicado. Então essa é uma diferença que a gente notou aqui, mas a grata surpresa também que nós moramos num local bem no centro, onde, por exemplo, o nosso prédio ele é compartilhado com agência bancária, então tem supermercado muito próximo, farmácias, então a falta de energia aqui é um fator muito raro. Acho que aconteceu umas 2 vezes nesses 2 anos que estamos aqui e rapidamente voltou. Sim. Então foi coisa de meia hora, 40 minutos voltou, né? E tinha sido uma falha generalizada, né? Foi rapidamente sanada. E a última diferença entre a nossa casa do Brasil e a nossa casa aqui em Portugal é o piso. Na nossa casa aqui em Portugal o piso é de madeira e no Brasil era aquele piso de porcelanato, né? Parecido com a cerâmica. Então no Brasil é muito bom esse tipo de piso porque como lá onde a gente morava é muito quente, então o piso fica sempre friozinho, geladinho, então é ótimo. Aqui o piso de madeira já é excelente porque como aqui a maior parte do tempo é frio, então o piso também já dá uma amenizada nesse quesito, né? E assim, não é que resolva o problema do frio, não, ainda fica bastante frio, né? Bastante gelado, então no inverno, quando estão as temperaturas mais baixas, realmente um tapete, uma meiazinha no pé realmente resolve essa situação do frio, mas a gente acredita que na cerâmica é bem pior. A nossa cozinha, né, na cerâmica a gente vê a diferença. Quando a gente entra na cozinha no inverno e quando a gente está nos demais cômodos que são pisos flutuantes, né, de madeira, a gente vê que realmente a diferença é gritante, né? Então é isso, pessoal. Essa é uma lista que nós fizemos de algumas diferenças da nossa casa aqui em Torres Vedras e a casa que a gente morava em João Pessoa, na Paraíba. Alguns itens são apenas curiosidades, não interferem em nada na nossa rotina, só apenas uma breve adaptação. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Coloca aqui nos comentários, se vocês que moram aqui em Portugal, se a casa de vocês também é assim, você essa diferença, se tem alguma outra diferença que na nossa casa não tem. E se você ainda não segue a gente lá no Instagram, vai lá que é o @canaltugalândia, a gente tá sempre compartilhando dicas, curiosidades, momentos da nossa rotina, dos nossos passeios. Então é isso, esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!